Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu gostei de uma coisa em vocês, viu? Vocês são famílias mesmo, viu? Não tem muita burocracia, tá aqui no culto, o rapaz chegou, vamos fazer festa com ele. Aquela coisa bem orgânica de família, e esse tempo que estamos vivendo como igreja é para isso mesmo. É para que a gente possa desfrutar. Você sabia que vai chegar um dia que a igreja vai acabar, né? Se você acha que a igreja é eterna, não é eterna, viu? Céus e terra vão passar, tudo que tem no céu e na terra. Então aproveita o tempo que tem agora para desfrutar desse negócio chamado igreja, que é extraordinário. Tem um vídeo para passar, o pessoal da mídia, se puder, já ir organizando. Eu quero começar citando uma frase de Charles Spurgeon. Certa vez ele disse que todo cristão é um missionário, ou então ele é um impostor. Então, se você está aqui e não sabia disso, você tem que escolher entre ser missionário ou ser impostor. Eu sou cristão, é missionário. Todo cristão é missionário. Se não é, é um impostor. Quantos concordam com isso? Aleluia. Teve algumas pessoas que não concordou não, viu, pastor? Tem alguns que querem ficar como impostor mesmo. Ou então levanta a mão na próxima, se quiser passar o vídeo aí. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do seu teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Isaías 55:5. Há 24 anos no Ministério Verbo da Vida. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Fomos enviados. Chegamos em Santo Domingo, capital dominicana, no dia 28 de maio de 2023. Trouxemos em nossas bagagens não só objetos pessoais, mas uma poderosa visão, a palavra da fé para o Caribe. Recebemos o comissionamento do Senhor e pegamos o bastão do casal Bud e Jen. Estamos vendo a bondade de Deus manifesta em cada detalhe. Ainda na casa dos nossos anfitriões, iniciamos reuniões online e presencial. Primeiro ano, o campo missionário é um ano de adaptação. Ainda assim, muito foi realizado. Nos tornamos uma nova obra, ganhamos um supervisor, estamos no processo de residência e registro da igreja para darmos continuidade a tudo que Deus já está fazendo nessa nação. Pessoas foram tocadas, parcerias estabelecidas e a cada dia estamos mais inseridos na cultura, celebrando a cada um em um tempo de crescimento. De las veces que como Adán. Então quero pedir desculpas a vocês, em nome dela e da nossa família, porque infelizmente ela não vai poder estar aqui à noite, porque nós temos um menino Jesus, né? Pode botar aí, por favor, irmão, deixar a última imagem do final, que está a família toda. Botou direto do menino Jesus. Aí já está o homem Jesus. Vai dar certo. É o que acontece. Nós estamos com esse bebezinho de 5 meses, João Gabriel, que nasceu na República Dominicana, e ele está passando por um momento de inquietação por conta dos dentes, de vacina que tomou, porque a nossa vinda nesse tempo também passou por isso. Passar em exames médicos e aí cuidar da saúde, renovar o visto. E por conta disso, e ela é uma boa mãe, e ficava pensando, vai que eu estou lá na hora, João começa a chorar, e aí eu não vou poder ministrar.
Então, por conta de todos esses detalhes, ela entendeu que seria melhor antecipar a notícia para o pastor e ela não vai poder estar. Então, se você está aqui, aproveita que esse é um culto de unção dobrado. O que tinha para de noite, o que tinha para agora de manhã, vai tudo junto. Ah, de noite vai ter também. No caso, para mim que não vou estar, né? Para você, sim. Então, aproveita tudo. Rapaz, o pastor é ligado demais, viu? Vai ter de noite. Não pode dar notícia errada. Então, mas para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês. E eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer. Então, vamos aproveitar e vamos desfrutar. Estamos com um projeto, acredito que você está vendo esse QR Code. Por quê? Nesse vídeo que passou, tem um pouco da nossa trajetória. A gente começou com as reuniões no apartamento, depois fomos para um co-work. Só que o co-work era uma igreja dentro de um prédio onde não tinha placa, as pessoas não tinham muita visibilidade. A gente recebia muito mais visita de pastores do que de pessoas. E a gente entendeu que estava se enterrando naquele tempo. Um dos pastores disse, eu estou vendo que as paredes daqui estão sendo alargadas. Eu pensei até num prédio como esse assim, as paredes alargando até o fundo. Só que quando foi depois, o dono do co-work pediu o prédio. Eu digo, pronto, já vai achar esse prédio com as paredes alargadas. Aí Deus me enviou a gente para um parque, que é o Parque Mirador Sul. Eu digo, Senhor, aqui não tem parede nenhuma. Era só alargado, aqui está sem parede. Mas está sendo grande bênção lá. Acredito que você viu aí, tem uma parte do vídeo que diz, dias que as crianças vieram. Então, cada culto é um culto diferente. Teve um dia que uma menininha veio, participou do primeiro louvor, foi embora e voltou com um monte de criança. Eu digo, essa deve ser filha da mulher samaritana, porque olha só. Outro culto foi senhoras, mas os cultos têm sido muito com esse aspecto evangelístico. E a gente precisa de um local para que essas pessoas que estão sendo alcançadas no parque possam ser direcionadas. Então a gente está com essa nova fase do projeto, nova fase da missão, que é um ninho no Caribe. Já imaginou? A gente tem um ninho lá no Caribe. E para esse projeto a gente precisa levantar 30 mil reais, não, 28, porque 2 mil já chegou. Quem pode dar glória a Deus? 30 mil reais. E estamos também para que agora em agosto venhamos a ser Escola Bíblica Verbo de Vida Latinoamérica. É como um rema fora do Brasil. E para isso a gente precisa de uma estrutura. Então esse projeto novo é para isso. Se você tem no coração, você poderia apontar no QR Code que o pessoal tirou, mas no final eu vou estar lá para poder lhe ajudar. Amém? Deus é bom? Então vamos para a palavra. Quantos amam essa palavra? Antes de começar, eu quero deixar um abraço dominicano para vocês. E na igreja na República Dominicana, existe algumas doutrinas bem loucas mesmo. Mas tem uma coisa que eles fazem que eu gosto demais. Normalmente o pregador, no momento do culto, ele diz, a su nome! Aí todo mundo diz, glória! A nós outros! Vitória! E a gente vai treinar isso aqui, amém? A su nome é o nome do Senhor. Aí nós dizemos, glória. A nós outros, vitória. A su nome! A nós outros! Eita, eu acho que o pastor ele é dominicano, viu? Eles fazem desse jeitinho assim com o braço, ó. E teve gente que parece que não foi não com o bracinho não. São animados o povo lá, viu? Aleluia! E eu queria ler para vocês, aqui em Mateus 28, 19, a gente vai estar falando sobre ID, sim ou não? Eita glória, eu creio que esse versículo até já deve ter sido lido. Mateus 28, 19, mas eu queria ler na versão Almeida, Revista e Corrigida, que diz, portanto, ide, ensinai todas as nações. Sabe que o Brasil faz parte de todas as nações, né? Sabe que esse local aqui faz parte de todo, do mundo inteiro e de todas as nações. Então você tem um comissionamento, por isso que todo cristão é missionário. Você tem uma missão, você tem algo a fazer nesse lugar. Ide, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando chega no 20, eu considero que essa é uma das maiores promessas na Bíblia. E o que é que está escrito? Ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias. Já pensou sobre isso? Deus está com você todos os dias. Ele não só disse ide, ele disse eu vou com você. Você vai e eu vou junto com você. Você vai ensinando e eu vou junto com você. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Eu tive na igreja em Cascavel e na saída da igreja, quando as pessoas estavam para sair, tinha uma placa. E na placa estava escrito assim, lembre-se, quando você passar por essa porta, você está entrando em campo missionário.
E eu estou falando tudo isso e falando muito de missões, e talvez na sua cabeça, missões é República Dominicana, venha ser outro país, porque a gente tem muito na cabeça essa questão de missões transculturais. Mas cada um de nós somos revestidos de missão, sim ou não? Cada um de nós temos uma missão. Você já, como cristão, deve ter escutado várias vezes que nós temos o ministério da reconciliação. Isso é uma missão da igreja. E a gente precisa estar animado com isso. A gente estava agora ali na sala e compartilhando, eu estou aqui com esses dois varões valorosos, e um compartilhou que no escritório onde ele trabalhava, chegou um rapaz que era moreninho e disse que era mecânico. Aí o outro corretor disse, você é ladrão. Nada contra os mecânicos, eu sei que mecânico tem ladrão, porque o que está do lado é mecânico também. Mecânico não é ladrão. Mas o outro, para ofender, disse, você é ladrão. E eu pensei, se fosse comigo, o que é que eu ia dizer? Se eu fosse mecânico e de repente uma pessoa dissesse, você é ladrão. E soltou muito rápido. Aí eu disse para eles, eles começaram a rir. Eles riram, mas é verdade. Eu tinha dito, você é vidente? Como é que você sabe disso? Aí o rapaz ia ficar assustado, né? E eu dizer, e eu estou a ponto de roubar a sua alma. Porque você está andando muito com o diabo. Sabe, irmão, se a gente começa a ter muito na cabeça esse entendimento que temos um ID, aonde nós vamos, a nossa fala, o nosso posicionamento, o nosso comportamento é diferente. A gente não anda pela rua, não está por aí sem entender. Depois que eu passo daquela porta, tem um campo missionário. Depois que eu passo daquela porta, eu tenho uma missão a cumprir. Ide e ensinai. Tem outras versões que diz, ide e fazei discípulo de todas as nações. Sim? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu não vou só. Olha que coisa boa. Eis que estarei convosco todos os dias. Às vezes a gente se vê desassistido de Deus porque a gente não está inserido na missão dele para a gente. Se você está dentro do ID, está assistido. Se eu estou andando, cumprindo a missão, aquilo que eu fui chamado a fazer, a assistência de Deus vai estar comigo. E o camarada vem dizer que o outro é ladrão, sou ladrão. Quantos ladrões tem aqui? A gente está roubando, a gente tem que roubar o diabo. E o povo está andando muito com o diabo, por isso que fica com essas piadinhas para os crentes. Ele diz, rapaz, eu vou roubar seu coração para Jesus, viu? Para de andar com o diabo. A gente precisa entender. E quando eu estava ali sentado, antes de subir, me veio uma palavra que eu digo, Senhor, onde é que eu vou encaixar essa palavra nessa ministração? Esse negócio ficou estreito demais. Deus quer que a gente seja abusado, irmão. Você entendeu o exemplo que eu dei agora? É abusado nesse sentido. A gente precisa abusar o diabo, a gente precisa perturbar o diabo. A gente precisa ter atitudes e se posicionar de uma maneira a ser abusada com o diabo, abusada com essas pessoas que têm uma cultura do inferno, porque a gente precisa ensinar. Ensinar as nações. Por onde passarmos, trazermos ensinamento. E eu quero falar sobre o ID e tocar em três pontos. Um ponto é visão, o outro ponto é modo e o outro ponto é recompensa. Você sabia que você faz parte dentro do ID de uma visão? Se eu perguntasse aqui, eu não estou perguntando, para não constranger ninguém, qual é a visão? Porque talvez você já tenha escutado essa frase, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então a gente precisa saber para onde a gente vai. A gente precisa saber qual é a nossa visão, qual a visão desse Ministério Verbo da Vida. A gente já entendeu que Deus tem um ID para mim, para você, um Ministério da Reconciliação. A gente está inserido dentro de um ministério. Qual é a visão desse ministério? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Qual o modo? Qual o modo? Com a palavra da fé e o amor. Qual é a visão? Isso mesmo que você sussurrou, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e com amor. Teve pessoas que nem sussurrou, só pensou, mas é exatamente isso que você pensou. A gente está em família, irmão, em família a gente não fica calado não, a gente conversa um com os outros. Mas porque eu não sou o pastor Cristiano, vocês não teve aquela identificação, não, com o pastor Cristiano. Não, a gente é família. O pastor Cristiano foi meu professor da escola de missões. Se não está dando certo lá, tem parte de culpa dele, não ensinou direito. E eu me lembro, mas está dando certo, irmão. E eu me lembro que em uma das aulas ele falou sobre as ilhas. A República Dominicana é uma ilha que fica lá no Caribe. Ela fica entre Cuba e Costa Rica. Porto Rico, perdão. Porto Rico. Entre Cuba e Porto Rico. Eu não sou muito bom de geografia, não. A República Dominicana, na metade, é Haiti, que é uma das nações mais pobres do mundo. E o outro lado é a República Dominicana. Não é a mais rica, mas comparado ao Haiti, é um paraíso.
O Haiti está vivendo por um momento, um processo de guerra civil que já faz muitos anos, e o país ele é envolvido com magia negra, com voodoo, então é terrível. E essa influência do voodoo tem chegado na República Dominicana. Então nós estamos lá, e quando eu digo nós é porque você está junto comigo, porque essa igreja tem estado junto conosco. Nós estamos no Caribe para ensinar às nações, ensinar a República Dominicana. E quando eu cheguei, eu vi que tinha muitas igrejas. Eu digo, mas Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus disse, não é só evangelizar, é ensinar. Tem outras versões da Bíblia que diz discipular, e de fazer discípulo de todas as nações. A gente teve agora aqui um momento extraordinário, irmãos. Vocês perceberam que era um momento extraordinário? Grupo é GCI. Crescimento e integração. Eu queria até participar do GCI. Quase que eu vinha para frente. Na verdade eu estava ficando com inveja, porque o pastor começou dizendo tanta coisa. Eu digo, meu Deus, eu não posso entrar nesse negócio. E você pode, irmão. Você precisa ensinar. A sua casa é uma sala de aula para esse povo. Cumpra o ID. Por quê? Quando você está dentro do ID, você tem assistência. Estarei convosco. Olha que coisa gloriosa. E aí a gente vai falar tempo, modo e recompensa. Quem gosta de recompensa aqui? Tem gente que não gosta de recompensa, não acredito não. Eu tenho expectativa que até terminar o culto você melhore essa sua posição. Você começa a gostar de recompensa. Porque se você não tem gosto por recompensa, você nem se move. Quem aqui quando tem dia que não tem vontade no trabalho, mas quando você pensa, se eu não for trabalhar não tem salário, aí você diz, eu vou. E sabe que Deus não tem problema com isso? Porque Ele quem deixou a recompensa, senão Ele disse, olha, não tem recompensa, tem que trabalhar de graça para mim. Tem a forma, que a gente vai ver o modo. Mas vamos lá, a visão. A gente viu agora que a gente tem uma visão, e a nossa visão é alcançar o mundo e as nações com a palavra da fé e com o amor. Mas quando a gente para pensar, esse ID não é uma sugestão, ele é imperativo. E ele também está num tempo que não é depois, é agora. Olha lá o cartaz na saída da igreja, a placa escrita. Lembre-se, quando passar por aqui, campo missionário. É agora. Não, outro dia eu vou evangelizar, outro dia eu faço grupo de comunhão, o GCI. Não, na próxima edição eu vou fazer, irmãos. Esse é um dos problemas nossos. Porque a gente quer viver achando que a gente tem todo o tempo do mundo. Quem aqui gostava de Legião? Esquece esse negócio que é do cão, viu, irmão? Porque ele cantava, temos muito tempo. Não era? Temos todo o tempo do mundo. O pastor já disse o final do homem, né? Ele descobriu que não tinha todo o tempo e que muito pouco tinha todo o tempo. Mas sabe que às vezes a gente tem essa percepção, esse sentimento de achar que temos todo o tempo e temos muito tempo. Temos todo... Pode cantar não, pastor? Vocês já sabem, só bastou o comecinho. Não tem, irmão, isso é um engano do diabo. Nós não temos todo o tempo. Eu descobri isso de uma forma meio que trágica. Porque todos sabemos que vamos morrer, mas eu descobri que a gente morre de verdade. O irmão que veio aqui agora, que a gente fez uma festa com ele, como é o nome dele? Edinaldo descobriu que morre de verdade. Não, a gente é crente, irmão, vai ser arrebatado todo mundo. Quando? Tem todo o tempo? Todo o tempo do mundo? Temos muito tempo? Ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Você tem o agora. Você tem esse tempo agora para você fazer esse ir, para cumprir, ser assistido por Deus. Para onde você for, estarei convosco. Eu tive um tumor na cabeça de 9 por 5 centímetros. Os médicos disseram, você vai morrer ou então vai ficar com a metade do corpo paralisado. Olha, tem nada paralisado. Mas sabe, irmãos, naquele tempo, quando eu descobri o tumor, o diabo dizia todo dia para mim, vai morrer, vai morrer. E eu descobri, dirigindo o carro, na época eu estava rodando de Uber, trabalhando na Uber, eu estava rodando e comecei a me sentir mal, até eu pensei que era uma síndrome de pânico, porque deu vontade de sair correndo, deixar o carro, deixar o passageiro e sair correndo no meio da rua, e que doideira é essa? E aí, de repente, o braço começou a tremer do lado de cá, o outro, e antes disso acontecer, eu deixei o carro em ponto morto, o carro ficou atravessado numa calçada. Mas aí a passageira começou a gritar, socorro, socorro, o moço está tendo infarto. Quando ela disse isso, eu digo, eita, estou morrendo. E aí naquele dia quando eu acordei, eu não pensei que ia estar morrendo. E tudo ficou escuro. E aí eu olhei para aquela escuridão e eu disse, gente, Senhor, cadê a luz? Cadê os anjos? Cadê a escada? Não tinha nada, só escuro. Eu digo, tem alguma coisa errada.
Pro inferno eu não vou. Imagina chegar no inferno, na época eu já era professor do Rema. Professorzinho bom, onde é que você está aqui com a gente? Tava lá eu, naquela situação. E aí naquele momento eu fiz uma oração, que eu acredito que é a oração que todos nós já fizemos, todos os cristãos já fizeram. Eu disse, Senhor, eu passei tanto tempo sem me render no chamado, porque eu gostava de gado, de vaca, e era como um hobby que depois virou uma coisa que toda hora eu queria estar envolvido com aquilo. Não podia ter uma vaguinha que eu estava lá. Eu disse, Senhor, eu passei tanto tempo para me desvincular de tanta coisa na minha vida. E o pastor chamava para ser pastor auxiliar, não queria, para ir dar aula no Rema, não queria. E sempre, tenho todo o tempo, faço depois. Queria ser fazendeiro, faço depois. O que aconteceu? Agora eu tinha deixado isso, fazia acho que uns 3 meses. Eu digo, mas Senhor, agora não é possível, isso é injusto. Eu já sabia das recompensas, e eu digo, agora que eu vou começar a botar umas coroazinhas, umas pedrinhas preciosas na minha coroa, eu vou me embora? Não faço não, me dê uma chance, Jesus. Me dê uma chance de recuperar essas coroas, essas pedras preciosas. Se você deixar eu voltar, tudo que você pedir eu vou fazer. E para onde você mandar eu vou. Agora, irmão, hoje eu fico olhando e eu penso, que oração da hipocrisia. Porque eu já tinha feito essa oração. Quantos aqui já fizeram essa oração? No dia que a gente aceita Jesus, a gente diz isso, irmão. Entrega a vida para Ele. Não é mais nossa. Mas com o passar do tempo, parece que a gente vai tomando devagarzinho. Cuidar de vaca não é nada demais não. Um convite para fazer o GCI. Isso pode ficar para depois, Jesus. Faz! Não. Eu tenho essa ressalva, essa e essa. E o ID, ó, de canto. Não faz. Mas disse, eu lembro que eu disse, irmão. Não sei você, mas eu lembro que eu disse. Está entregue a você. Minha vida é sua, Jesus. Vai amadurecendo um pouquinho, faz o rema, toma um pouquinho da vida, toma mais um pouquinho, vai querendo o controle. E quando Deus disse, ide, faça discípulo, estarei convosco todos os dias. Aí vai dizendo, Jesus, deixa eu ficar sozinho aqui, porque eu quero cuidar de vaca, quero tirar leite. Eu gosto de ver essas bichinhas crescendo, pai. Eu gosto de ver. Só um pouquinho. Hoje não. GCI não. GCI é para o próximo ano, Senhor. Esse ano, o pastor falou, mas aquilo ele falou empolgado, porque o pastor quer ver a igreja crescendo, quer que a gente faça as coisas na igreja. E vai deixando, irmão. Um pouquinho vai tomando. Mas sabe que esse não é o projeto de Deus para você? Esse não é o modo que as coisas vão acontecer? Aleluia. Deus é bom. Em Romanos, irmãos, Romanos 6, 8, diz assim, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. E quando a gente chega no Romanos 6, 11, diz algo que eu acho extraordinário. E isso me afetou muito depois de pensar sobre aquela minha oração. Que diz assim, ó, considerai-vos também vós, mortos para o pecado. Se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos. No 8, mas no 11 ele diz, assim também vós. Diga assim para o seu vizinho, assim também você, meu irmão. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Estarei convosco todos os dias. Olha só Deus dizendo. Vivos para Deus, tendo uma vida de Deus, movendo junto com você. E aí, irmãos, se eu perguntar aqui, Domingos, tu se considera casado? E eu andei com o Domingo um dia, eu não vi ele paquerando com ninguém, não vi ele olhando para mulher nenhuma. Esse camarada se considera casado mesmo. Esse considerável, né, você achar que você, como assim? Tem gente que diz que é bonito, porque se acha, se considera bonito. Mas esse considerável que a Bíblia está dizendo é porque realmente é. Considerai-vos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. E quando a gente está morto para o mundo, meu irmão, minha irmã, a gente não fica se envolvendo a tal ponto das coisas que o mundo diz, que o mundo oferece, que o mundo dita, para não cumprir o ID. Porque eu sei que tem pessoas aqui que têm um bom coração, que não vieram aqui na frente porque tem vergonha, porque fica pensando minha casa bagunçada, porque tem um monte de restrições. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você, morto tem restrição? Morto tem algum problema? Tem? Queria que você olhasse para o seu irmão com bem muito carinho. Agora faça isso com carinho, porque pode ser duro para ele escutar isso. E diga assim, sabe o que eu quero? Eu quero que você morra. E, irmão, tem uma palavra que está em alta hoje, que é ressignificar as coisas, né? Depois que eu passei por essa experiência, eu fiquei doido para todo mundo morrer.
Tu acredita? Eu digo, eu vou ficar abusado. O diabo queria me matar, eu vou matar um bocado antes dele. Mas aqui está dizendo que se morremos, ressuscitamos com Cristo. 8,6 diz que se morremos também, ressuscitamos com Ele. Então, irmão, a gente tem que morrer. Ah, timidez, morra para isso, meu irmão. Eu gosto de Dan Mullen, que ele diz assim, não tem como me matar. Ele tem, muitas ministrações dele, se escuta ele falar, não tem como me matar. E sim, não tem como eu morrer. Eu sou imorrível. Porque já morreu. Quem está morto não morre de novo não, irmãos. Sabe por que tem coisa gente que tem que ficar morrendo? Porque a gente não entendeu. Se considera, você já morreu. Morreu e ressuscitou. Com Cristo. E agora você está morto para o pecado. Você está morto para as coisas que o mundo tem para oferecer. Mesmo que sejam lícitas e que comece de maneira lícita. Mas comece a tomar uma proporção ilícita. As vacas é assim. A sua timidez, não. A timidez que o diabo quer impor sobre você é assim. Parece uma coisa lícita, mas que no final das contas está te impedindo de viver tudo que Deus tem para você. Não sei qual foi o motivo que você não veio aqui, mas eu sei de uma coisa. Quando o pastor falou e disse que via a multiplicação, que via muita gente de lá vindo para cá, e esse GCI crescendo aqui dentro, isso eu sei que era de Deus. Isso eu sei que era uma oportunidade para a sua vida. As coisas, é bom porque Deus ele já dá as coisas para você poder ministrar, né? Ele já cria tudo, né? Eu não sabia nem que era GCI, irmão. Mas eu entendi, da parte de Deus, você precisa estar envolvido nisso. E sua condição de não ter vindo, porque quando disse, tem muita gente aí que não fez. E eu vi 7 pessoas aqui, e eu não sou Deus, mas eu olhei e digo, meu Pai do céu. E ele dizendo, estarei convosco todos os dias. Eu quero estar com você no GCI. Eu quero estar com você quando sair daqui. Atenta para o ID. E existe um modo de fazer isso, irmão. E quando eu penso sobre o modo, eu lembro de Jesus evangelizando. Eu não sei quantos aqui gostam da passagem do jovem rico. Mas antes de eu chegar lá, eu quero colocar um ponto. A expectativa nossa e a perspectiva de Deus em relação ao povo no mundo. Parece que a nossa expectativa é, todos pecaram e gostam de pecar, deixa esse povo para lá. Porque a gente anda o dia todo na rua, vendo pessoas, e diz, isso é um pecador. Não fala com a boca, mas a atitude às vezes expressa isso. Todos pecaram e gostam de pecar. Mas essa é uma expectativa que a gente tem, uma forma como a gente olha para as pessoas e como se comporta. Mas qual é a perspectiva de Deus? Todos pecaram e foram destituídos. E carecem. Pensa só, eles tinham e perderam. E agora eles estão carecidos. A gente precisa andar no mundo com pino indo e andando. Esse está destituído. Tem algo para ser restituído. Olhando e dizendo, você está carecendo. Parece que não. Parece que eles estão querendo, ó, carnaval, maconha, tudo que o pastor disse aqui. Mas eles estão carecendo de uma coisa que nós sabemos o que é. Você sabe o que é? Da glória de Deus. Carecendo, irmãos. Destituídos. E quem é que vai ensinar isso para eles? Ide e ensinai a todas as nações. O povo carecendo e tem um modo de fazer isso. Vamos lá para o jeito de Jesus evangelizar. O jovem rico, lá em Marcos 10, 17. Talvez as pessoas olhem para essa passagem e digam, não, eu vejo, já vi muitas ministrações sobre essa passagem, mas eu nunca vi evangelismo nessa passagem. Só que é interessante que quando a gente vai ler ela, o que ela está falando é exatamente de uma pessoa que quer a salvação. O jovem que tem lá no cabeçalho da Bíblia, jovem rico, por ter essa palavra rico, nos inclina a pensar sobre finanças. Mas você sabia que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha lá o jovem rico? Não tinha. Isso foi colocado para que a gente pudesse pontuar e ter facilidade de manejar a Bíblia, e de até falar, fazer referência, como eu fiz agora. O que está escrito em Marcos 10, 17 é, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que ele queria? Vida eterna. E se a gente for ver o restante dos outros versículos, o ponto principal é vida eterna. Tem a parte que Jesus fala sobre que será difícil, quão difícil é para os ricos, quão difícil será
a forma como os ricos entrarão no reino de Deus. Então quer dizer que vai entrar. É difícil, por meio de dores, mas eles entrarão no reino de Deus. Então o ponto principal, a gente já entende que não é o dinheiro, mas é realmente vidas sendo alcançadas. Esse jovem, ele queria a salvação. E aí nós sabemos que nós temos a responsabilidade de ensinar a todas as nações. E a resposta de Jesus, na continuidade, parece até um pouco de ignorância, porque Jesus diz: por que você me chama de bom? Imagina só, pastor, você é um homem bom, por que você está me chamando de bom? Parece duro, né? Mas sabe, quando Jesus disse isso, eu vejo como que Jesus estivesse dizendo assim: bom é Deus, por quê? Tudo que Jesus fazia, e Jesus disse isso, tudo que ele fazia, tudo que ele ouvia e tudo que ele tinha capacidade, só podia fazer porque o Pai dava a ele. Só porque o Pai ensinava, porque o Pai falava. E aí ele falava, ele dizia. Então ele está dizendo: ó, você está olhando para mim, está atribuindo a mim uma bondade que não vem de mim. Essa bondade é do Pai. Bom é Deus. O modo principal de você começar, e quando a gente entende sobre esse ponto de evangelismo, é entender que não é você, não é na sua força, é de Deus. É fazer apontando para o alto. Tem coisas extraordinárias acontecendo na República Dominicana, irmão. Só que eu te garanto, eu já tive assim sentado como você. E quando isso chegou, eu digo: mas senhor, tem um bocado de camarada bom para fazer isso. Eu não dou conta não. Não dá para mim isso aí não. Mas quando você entende, não é você. Estarei convosco todos os dias. Irmão, se tiver alguém morrendo agora do seu lado, diga para ele: irmão, fique vivinho, só mais um pouquinho. Não morra agora não. Agora é hora de ficar vivo. Amém? Vamos lá para os dominicanos. A ele, a su nombre, a nosotros. Eita glória. Eita glória. Então vamos lá. E aí na continuidade dessa mesma passagem, quando vamos aqui para Lucas, continuando em Lucas, em João 5,19, que Jesus diz isso, a respeito de que tudo que ele dizia e fazia é porque ouviu do Pai. Eu queria que você vá comigo, continuando em Marcos 10, 21. A gente leu agora há pouco o 17, mas no 21 diz uma coisa que eu acho extraordinária, e essa é uma das formas de evangelizar. O modo de cumprir o ID. E Jesus, fitando o amor. Tem uma conversa de Jesus com o jovem antes, sobre Jesus dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Você tem cumprido os mandamentos? E aí Jesus cita alguns mandamentos. Jesus não cita todos, mas cita alguns. Ele diz: isso eu tenho feito desde a minha juventude. Tenho atentado para isso desde a minha juventude. E Jesus diz: uma coisa te falta. Mas antes de Jesus dizer o que faltava a ele, diz que Jesus o amou. Fitando o amor. Meu avô falecido, eu passei muito tempo evangelizando meu avô. Praticamente expus a Bíblia quase toda para ele e ele não aceitou Jesus. Mas um dia, um jovem na minha casa se abaixou, olhou nos olhos dele e disse: seu Valdemar, Jesus te ama. E naquele dia meu avô aceitou Jesus. Vamos evangelizar as nações, o Brasil e as nações, como? Com a fé e o amor. Fitando o amor. Precisamos olhar para as pessoas que estão no mundo e entender: ele está destituído, ele precisa ser restituído. Precisamos olhar para as pessoas no mundo e entender: elas estão carecendo. E eu tenho como ensinar a restituição. Eu tenho como ensinar o favor de Deus, o amor de Deus tomar conta da vida dela ao ponto dela ser livre desse peso. Amém? E aí Jesus começa a dizer para ele: só te falta uma coisa. E eu fico pensando, só faltava uma coisa para aquele cidadão, que quando Jesus me alcançou, faltava tanta coisa, só te falta uma coisa. Vai, ele começa a dizer muitas coisas, mas ele vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, porque olha, vai, já é uma, vende, já é outra. E às vezes tem coisa que é ruim de vender, vai, vende, dá tudo aos pobres. Tem gente que fica com o coração travado demais. Volta e me segue. Fez um convite para aquele homem, ele perdeu uma excelente oportunidade, extraordinária, de estar seguindo Jesus. Quantos sabem que 12 seguiram Jesus? Aquele jovem poderia ser o 13º, viu? O outro não teria sido chamado. Teve pessoas na trajetória de Jesus que buscaram Jesus e quiseram seguir a ele, como o endemoniado gadareno. Jesus disse: segue não, viu? Mas o jovem
Vai, vende e segue. E aí entra aquela discussão. É difícil, camelo, passando pela agulha. Mas aí, rapaz, na continuidade, Pedro diz algo que também é bem interessante. E Pedro diz, e nós, Senhor, que tudo deixamos e te seguimos? Aí Jesus fala. Aí Jesus disse, todo aquele que deixou nessa terra, pai, mãe, terras, vai herdar o cêntuplo. Estou parafraseando. O cêntuplo de tudo, aqui ainda, nesse tempo ainda, e no porvir, a vida eterna. Lembra que eu estava falando da recompensa? Jesus não tem problema de recompensa? Eu era um fujão, irmão. Se falasse de chamado missionário, eu estava fora. A primeira menina que eu namorei na igreja, que eu pensei, vou casar com essa menina, eu descobri que ela era missionária. Eu digo, tem alguma coisa errada, isso não vai não, viu? Aí foi quando eu conheci Deise. Deise disse que tinha um chamado profético. Eu digo, essa casa, que essa é profeta, essa não vai me arrastar daqui não. E aí depois, eu descobri que tinha os profetas das nações. Deus me pegou de todo jeito. Estou eu lá nas missões. Mas eu fiz essa brincadeira, só que olhando para Pedro, e esse versículo, a primeira vez que eu vi uma pessoa ministrando foi o pastor Bud. E ele falando da situação dele lá nos Estados Unidos e hoje aqui. A quantidade de irmãos que ele tinha, de filhos que ele tinha. Olha como esse ministério é grande. Tudo porque ele atentou para o ID. O versículo diz que você vai ter tudo isso com um negócio chamado perseguição. Por isso é bom a gente estar todo mundo morto. Porque quem está morto não tem medo de perseguição. Morto não tem medo de perseguição. Morto não tem medo de sofrer. Tem gente que não quer ir para o campo missionário que pensa que vai sofrer. Eu ouvi uma vez Luciano Subirá dizendo que tem coisas que só 2 pessoas na Terra vão estar vivendo. Uma é milionário e a outra é missionário. Só milionário e missionário vão viver. Olha que coisa extraordinária, como é que vai correr disso? Ou você não considera que o pastor Bud foi um milionário aqui nessa terra? Viveu como um milionário. Ah, mas ele largou tudo que tinha nos Estados Unidos, um país que era muito melhor de se viver, na concepção de muitos, do que o Brasil. E olha a vida que ele teve. Olha tudo que Deus fez. Estarei convosco todos os dias. Faz toda a diferença, irmão. E quando estou falando disso, não é só em quantidade. Na verdade, eu acredito que a Bíblia está tendo mais uma nota de uma coisa qualitativa do que quantitativa. 100 vezes de tudo. Pedro perguntou. Jesus também, está escrito lá em Hebreus 12, que Jesus ele suportou a cruz, a vergonha da cruz, porque existia uma alegria proposta. A Bíblia fala do tribunal de Cristo, onde nós vamos receber recompensa. Sim ou não? Sim, vamos receber recompensa. Então, existe recompensa. Agora, o modo de fazer isso e ter as recompensas também conta. T.L. Osborne, talvez alguém não conheça, mas foi um grande evangelista. Ele foi para a Índia e, estando lá na Índia, voltou frustrado, porque ele evangelizava, as pessoas aceitavam Jesus, mas quando ele chegou, depois de passava um tempo, as pessoas voltavam a continuar com a sua religião. Era como se pegasse Jesus e incluísse dentro da religião deles. E não viviam o cristianismo. Isso foi muito frustrante para ele. E aí ele voltou para os Estados Unidos. E estando lá nos Estados Unidos, ele recebeu um conselho. E eu quero deixar esse conselho com você. E o grande ministro ministrava a cura, com uma unção poderosa na vida dele, disse, TL, faça a vontade de Deus. Talvez alguém pensou agora, grande coisa. Isso eu já escutei tantas vezes. Fazer a vontade de Deus é lógico, todo mundo sabe disso. Mas ele disse, TL, faça a vontade de Deus pelos motivos de Deus e tudo quanto você fizer, o Espírito Santo respaldará. E aí o ministério de T.L. Osborne começou a explodir. Cura, sinais, prodígios e milagres. Sabe que não é que a gente coloca os olhos na recompensa. A gente coloca os olhos na obediência. Faça a vontade de Deus. Mas a recompensa vem. Hebreus 11, o que é que está escrito? 11:6. Que diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Olha só, se torna o quê? Deus gosta desse negócio de galardão, irmão. E Ele gosta de galardoar defunto. Quando você está vivo para você, diga assim para o seu vizinho, meu irmão, sabe o que eu quero? Isso mesmo que você está pensando. Morra. Sai daqui hoje morto. Mortinho, mortinho.
Aleluia! É isso que Deus espera de nós, irmãos. Porque um dia a gente vai estar diante do Cordeiro. E quando eu olho em Apocalipse, que estão ali os 24 anciões, e de repente quando eles olham o Cordeiro, eles tiram as coroas e jogam aos pés do Cordeiro. Porque até essas recompensas que a gente está ganhando, imagina você, diante de Deus, porque vai chegar esse dia. E aí você com aquela coroa, você vai olhar para Jesus, você vai olhar para sua coroa. Para que a gente quer coroa no céu mesmo? Mas você entende, isso aqui foi recompensa por tudo que eu fiz na terra. Sabe que eu nem quero, a gente vai se ajoelhar. A coroa é bem pebinha, como é que vai ficar para você, irmão? Você vai olhar e vai dizer, isso nem é digno dele. Olha o constrangimento. Reinhard Bonk conta um sonho que ele teve, que era uma menina, que era uma escada, e ele subindo a escada. Eu acho que era a escada que eu estava querendo no dia que eu achei que estava morrendo. Na verdade eu estava morrendo, mas não estava morto, né? Porque o tumor estava me matando. Ele estava evoluindo do grau 2 para o 3 e malignizando, e já estava muito grande, mas não estava morto. E eu procurei a escada e não achei. Ele teve esse sonho, subindo a escada, e no meio da escada ele encontrou uma menina judia. E aí quando ela começa a falar, o Cordeiro é lindo. E ele sentia uma sensação extraordinária. Cada vez que ele ia subir na escada, ele via que era como se algo mais forte estivesse envolvendo ele subindo algo mais forte. E aquela sensação de paz que ele nunca tinha sentido. E quando ele encontra essa menina, ela começa a falar do Cordeiro, ele começa a chorar. E isso vai aumentando, esse desejo de subir. Queria sair, passar por cima dela para ir. E ela falando, o Cordeiro é lindo. E ela descrevendo o Cordeiro, e ela falando do Cordeiro. Aí chega uma hora que ela diz, diga assim, ela disse, mas eu não pude fazer nada pelo Cordeiro. E eu tenho esse pesar. Sabe que um dia a gente vai entrar na eternidade, irmãos? E tudo que a gente tem como missão hoje é ide e ensinai a todas as nações. Mas um dia a gente vai estar diante do Cordeiro. E eu torço para que você, como eu, tenha aquela mesma atitude naquele dia, de pensar, rapaz, Jesus, deixa eu voltar, me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo porque eu quero preparar essa coroa para você. Eu quero chegar nesse dia de que quando eu estiver diante de você, eu possa tirar uma coroa bonita. Não uma coroa de fazendeiro, porque fazendeiro tem chapéu na cabeça. Eu quero ter uma coroa e poder lançar aos seus pés. Eu não quero ter esse constrangimento de dizer, mas eu não pude fazer nada pelo Cordeiro. E essa é uma noite, uma manhã, que Deus separou e marcou um encontro com você. Lembra que o pastor disse? Para dizer para você, olha, você vai ter um tempo daqui para frente para preparar sua coroa. Você vai ter um tempo daqui para frente para você abrir sua casa para o GCI. E para você andar na rua entendendo que você tem uma missão. E a sua fala precisa ser daquele que está ensinando as pessoas. Você precisa ser restituído. E você está carecido. Seja restituído. Eu sei como te ajudar a ser restituído. Eu sei como te ajudar a acabar essa carência. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, irmãos, talvez se você esteja aqui e você não... O Ministério do Louvor pode subir, por favor? E você não veio quando o pastor fez aquele primeiro convite para você abrir sua casa para o GCI. Não sei quais são as suas inconveniências e os seus pontos, mas se você, depois de ouvir essa palavra, você entende que você precisa abrir mão dessas inconveniências, para que você possa desfrutar de estarei convosco todos os dias. E você começar a desejar, fazer com que sua coroa venha estar agora uma coroa adornada, para quando você encontrar com o Cordeiro, você possa lançar algo valioso nos pés dele. Essa é uma manhã de oportunidades. E deixa eu te contar uma coisa. Sabe que a gente vai alcançar o Brasil e as nações por meio da fé e do amor? E eu gosto dessa, sempre quando fala fé e amor junto, eu acho isso extraordinário. Porque quando está lá em 1 João que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e eu sei que uma das coisas que atrapalha a nossa fé de agir é dúvida, e a dúvida vem pelo medo. Eu fico lembrando de Tony Cook, quando ele contou em um dos seus livros, uma história de que a nossa fé é como um caminhão-truque, carregado e pesado. E ele vai passar por uma estrada, que é a estrada do amor. Aí imagina se essa estrada é como uma ponte de madeira cheia de cupim. Caminhão-truque, pesado, cheio de fé. Mas a estrada que ele vai passar, madeira apodrecida. Vai naufragar.
Só que quando a gente imagina e pensa, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa estrada de amor, quando ela está pronta, não tem medo nela e não tem dúvida. Porque o amor vai na frente, sai, sai, sai medo, sai dúvida, sai, sai, sai. Pode vir fé. O caminho do amor lançou, tirou, botou fora o medo. E talvez você está aqui e tem medo, não tem problema. Só que precisa que nesse seu caminho o verdadeiro amor venha. Porque ele vai tirar o medo. Eu tinha medo, irmão, eu não falava não no microfone. Isso era muito improvável. Porque eu dizia que eu era feio. E eu pensava, o diabo que dizia, você é feio, você é desinteressante. Então vai falar o quê? Quando você falar, ninguém vai nem olhar. Você gosta de ser gaiatinho, mas ninguém vai rir quando você falar não. E esses pensamentos foram tirados por conta do verdadeiro amor. Fica tranquilo, não é você não. Você só tem que se expor e o verdadeiro amor vai lançar fora. Eis que estareis convosco. Não sei o que é que você temeu quando o pastor fez o convite do GCI na sua casa. Se foi exposição, se foi sua timidez, não sei o que foi. Mas eu sei que existe uma nova oportunidade desse verdadeiro amor tirar de você todo medo. E você que nunca entregou sua vida para Jesus, essa é uma oportunidade de poder você sair daqui mortinho da vida. Olha que coisa, mortinho da vida. Amém?